Capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, tornou-se rei Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá. Ele veio a ter 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jeoadim, de Jerusalém. E ele fazia o que era reto aos olhos de Jeová, apenas não como Davi, seu antepassado. Fazia segundo tudo o que Jeoás, seu pai, tinha feito. Apenas os altos não desapareceram. O povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos. E sucedeu que, assim que o reino se tinha tornado firme na sua mão, começou a golpear os seus servos que haviam golpeado o rei, seu pai. E não entregou à morte os filhos dos golpeadores, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, que Jeová ordenou, dizendo: os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os próprios filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Mas cada um deve ser morto pelo seu próprio pecado. Ele mesmo golpeou os edomitas no Vale do Sal, 10.000 homens, e chegou a tomar Sela em guerra, e ela veio a ser chamada pelo nome de Jocteel até o dia de hoje. Foi então que Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem deveras, olhemo-nos um ao outro na face. Então Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: a própria planta espinhosa que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá deveras a tua filha ao meu filho por esposa. Todavia, um animal selvático do campo, que estava no Líbano, passou por ali e pisou a planta espinhosa. Indubitavelmente, golpeaste a Edom, e teu coração te elevou. Goza a tua honra e mora na tua própria casa. Então, por que devias empenhar-te numa luta em condições desfavoráveis e ter de cair, tu e Judá contigo? E Amazias não escutou. De modo que Jeoás, rei de Israel, subiu e passaram a olhar-se um ao outro na face, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá veio a ser derrotado diante de Israel, de modo que se puseram em fuga, cada um para a sua tenda. E foi a Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, que Jeoás, rei de Israel, capturou em Bet-Semes, chegando eles depois a Jerusalém. E ele fez uma brecha na muralha de Jerusalém junto ao portão de Efraim, até o portão da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os objetos que se achavam na casa de Jeová, e nos tesouros da casa do rei, bem como os reféns, e então retornou a Samaria. Quanto ao resto dos assuntos de Jeoás, o que ele fez e sua potência, e como ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel? Por fim, Jeoás deitou-se com os seus antepassados, e foi enterrado em Samaria com os reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, começou a reinar em seu lugar. E Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, seguiu vivendo depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, por 15 anos. Quanto ao resto dos assuntos de Amazias, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Judá? Por fim, se coligaram contra ele numa conspiração em Jerusalém, e ele se pôs em fuga para Laquis. Porém, mandaram persegui-lo até Laquis, e ali o entregaram à morte. Carregaram-no, pois, sobre cavalos, e ele foi enterrado em Jerusalém com os seus antepassados, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou então a Azarias, que naquele tempo tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem construiu Elate, e então a restituiu a Judá depois que o rei se deitara com os seus antepassados. No 15º ano de Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria por 41 anos. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar. Foi ele quem restaurou o termo de Israel desde a entrada de Amate até o mar do Arabá, segundo a palavra de Jeová, o Deus de Israel,
que falou por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Hefer. Pois Jeová tinha visto a tribulação muito amarga de Israel. Não havia nem incapacitado nem rejeitado, nem havia ajudador para Israel. E Jeová prometera não extinguir o nome de Israel de debaixo dos céus. Por conseguinte, ele o salvou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto ao resto dos assuntos de Jeroboão e tudo o que ele fez, e sua potência, como lutou e como restaurou Damasco e Amate a Judá em Israel, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel? Por fim, Jeroboão deitou-se com os seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, começou a reinar em seu lugar.